Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do oitavo ano, comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Cilânia, e nós vamos falar sobre climas e coberturas vegetais na América, um conteúdo que a gente começou na aula passada e hoje nós vamos finalizar. Então, gente, dando continuidade, semana passada a gente falou na última aula, a gente falou até o clima temperado, né? E agora a gente continua a partir do clima equatorial. O clima equatorial que vai acontecer aqui, ó, bem próximo à linha do Equador, exatamente aqui, né? Ele vai estar na maior parte banhados pelas terras do Rio Amazonas, né? É um clima que vai ser marcado por temperaturas de 25 a 28 graus Celsius e muita pluviosidade, né? Muita chuva, chegando de 2.000 milímetros a 5.000 milímetros por ano. A gente tem aqui ó, o climograma lá em Iquitos, no Peru. A gente vê aqui ó, ao longo do ano muita chuva. A temperatura ela não vai variar muito, tá? A gente vai ter a presença de muita chuva ao longo do ano, vejam quantidade de milímetros, né? Quase 3.000 milímetros ao longo do ano e a gente tem a temperatura sem muita variedade. E agora falando da vegetação, a vegetação do clima equatorial, qual será? Floresta equatorial, né? Essa floresta equatorial, que é uma floresta aqui, ó, como vocês estão vendo, é uma floresta como a amazônica, certo? A floresta amazônica. Quando vocês lembram de floresta equatorial, vocês se lembram sempre da floresta amazônica aqui no Brasil, que não acontece aqui só no Brasil, né? Mas essa floresta, né, que é marcada por essas árvores de grande porte, uma variedade muito grande, certo? E que tem uma importância muito grande para a manutenção do ciclo hidrológico aqui na América, tá? A vegetação ela lança umidade para a atmosfera e essa umidade ela vai vir, vai descer e vai descarregar aqui na porção central e sul do Brasil, tá? E também a floresta amazônica ela vai servir como fonte de renda, né? Para os castanheiros, que são os coletores da castanha do Pará, né? E também para os seringueiros, que são os coletores do látex, que vem da seringueira, a planta típica. Também tem a questão das plantas que são utilizadas para tratamentos fitoterápicos, né, na indústria farmacêutica também. Também, como é um clima onde chove muito, a gente tem a formação do rio Amazonas, né, que é uma das maiores bacias mundiais, e aí muitas famílias vivem à margem desse rio, né, e desenvolvem a atividade de pesca, da agricultura e também a criação de animais. Então, é tudo proporcionado devido a esse clima, né, e também a essa vegetação. Um outro clima, né, que acontece na América é o clima tropical, que ele vai abranger a parte meridional dos Estados Unidos, da Flórida, grande parte do México, a América Central Istmica e as Antilhas e grande parte da América do Sul, principalmente o Brasil. Esse tipo de clima se diferencia do clima equatorial por apresentar estações bem definidas, a seca que corresponde ao inverno, e a chuvosa, que corresponde ao verão. Veja, o clima tropical, ele é o clima típico, né? Veja aqui, ó, o tropical, tudo que está aqui de amarelo, na maior parte do território brasileiro, aqui também na América Central, né? Um clima típico aqui dessa região intertropical, né? Entre os trópicos, vai ser caracterizado por a presença de chuva no verão, né? E a presença de seca no inverno. Veja, é ao contrário, tá? E aí a vegetação típica vai ser a floresta tropical. Essa vegetação tropical, ela vai ter algumas características, dependendo do lugar, certo? A gente tem aqui, ó, a floresta tropical em si, que é a Mata Atlântica, tá? Essa Mata Atlântica, que ela se estende por todo o litoral brasileiro, é onde a gente tem o pau-brasil, que foi muito explorado na época da colonização.
né? É a outra vegetação, é a vegetação aqui, ó, do Cerrado, que fica nessa porção mais central do Brasil, é uma vegetação arbustiva, né? Lá aqui, ó, a gente tem o chamado Llanos na Venezuela, certo? E aqui no México, né, nessa região da América Central, a gente também vai ver a presença dessa mistura da floresta tropical, certo? Assim como a floresta equatorial, né, a Amazônia, a gente tem uma grande diversidade na floresta tropical, tá? Porém, não vai ser árvores tão grandiosas como a gente tem na Amazônia, certo? Vão ser árvores de menor porte e com uma variedade um pouco menor. Porém, tem essa formação florestal também, certo? E, como vocês sabem, nessa região mais central, a gente vai ter a presença do cerrado, certo? O cerrado, que também a gente tem o Llanos e o Chaco. Essas vegetações, elas vão ser um pouco mais secas do que a Mata Atlântica, certo? Porque a Mata Atlântica, ela vai ser influenciada pela umidade que vai ter aqui no litoral, né? Então, vai se desenvolver mais. Aqui a gente vai ter vegetações mais arbustivas. Um outro clima típico na América, vejam como é grande a variedade climática é, no, no, na América. A gente tem o clima desértico ou árido, tá? Desértico ou árido, que vai acontecer aqui um pouco na América do Sul e aqui também um pouco na América do Norte. O clima desértico ou árido ocorre principalmente no sudeste dos Estados Unidos, no norte do México, em parte do litoral peruano e no sul da Argentina, que é o deserto da Patagônia, e no norte do Chile, que é o deserto de Atacama, certo? Eu já vou mostrar essa figura 39 para vocês, mas eu queria mostrar primeiro aqui esse climograma, né, que é lá no Arizona, nos Estados Unidos, e a gente vê a diferença, né, daquele clima equatorial, onde a gente via uma grande quantidade de chuva. Aqui, ó, pouquíssima ou nenhuma quantidade de chuva, né, de pluviosidade. E aí as temperaturas também bem elevadas, tá? E também essa diferenciação de temperatura das épocas de inverno e verão, né? Mas vocês veem aqui como as temperaturas elas são bem mais altas nessas áreas de deserto. E aí a vegetação típica, né, do clima deserto é a vegetação desértica, certo? Que vai ser caracterizada por pequenos tufos de gramas, tá? Ou nenhuma vegetação mesmo, tá? Isso vai depender da aridez desse clima. Quanto mais seco, menor a quantidade de vegetação. Então, veja, o deserto, todos aqui, ó, os desertos, onde a gente vai ter essa vegetação desértica, que também pode ter presença de cactos, certo? Aí, ó, a imagem do deserto de Atacama, no Chile, em 2017, a corrente de Humboldt no Peru influencia a ocorrência desse deserto, né? Essa vinda da massa de ar da corrente de Humboldt vai fazer com que aqui, né, não passe essa umidade e tenha esse deserto do Atacama. Vejo que a gente não tem presença de vegetação. E aqui é a vista aérea de Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, localizada em uma área desértica, né? É uma área desértica, porém não tão seca, por exemplo, como o deserto do Saara, por exemplo. Aqui a gente consegue ver a construção de uma cidade e ter condições, né, de moradia para a população. E para a gente finalizar esses três últimos climas, a gente tem aí o clima semiárido, que ocorre aqui no Nordeste brasileiro, certo? Esse clima vai ser caracterizado por temperaturas elevadas, acima de 26 graus, né? Pouca quantidade de chuvas e chuvas irregulares, né? Variando de 500 a 700 milímetros no máximo, certo? Nesse clima, a vegetação típica é a vegetação de caatinga, né? Que são plantas chamadas xerófilas, que se adaptam ao período de seca, certo? Sempre que a gente ouvir esse termo xerófilo, a gente vai lembrar que são plantas que se adaptam ao período de estiagem,
né? E as árvores, elas são de pequeno porte, com troncos retorcidos e a presença de espinhos, tá? Há também diversas espécies de cactáceas. Vejam aqui, um exemplo da foto da caatinga, tá? Com os cactos, a vegetação, tá vendo aqui, que perde as folhas na época de estiagem, mas ela mantém viva, certo? Elas se mantêm vivas, elas não morrem, elas estão assim sequinhas, mas elas não morreram, tá? É uma característica da vegetação xerófila, né? De perder essas folhas. Em oposição a esse clima semiárido, a gente tem um clima subtropical, que vai acontecer lá no norte, próximo ali à região do Canadá, entre o Canadá e os Estados Unidos, o clima subtropical, e também no sul da América do Sul, né? Pegando aqui no Brasil o estado do Rio Grande do Sul. O clima subtropical ocorre nas zonas de transição entre as áreas de domínio de clima temperado e tropical. Na América do Norte, ele está presente no sul e na América do Norte ele está presente no sul e no sudeste. Na América do Sul, na porção meridional do território brasileiro. Então, no Brasil, o tipo de vegetação correspondente a esse clima é a mata de araucárias ou pinhais. Esta floresta de grande importância econômica para a indústria de imóveis e papel celulose foi intensamente devastada. Vejam aí o exemplo das matas de araucárias, que, como eu já li aqui para vocês, essa mata ela foi muito desmatada, né? E hoje resta pouco. As temperaturas desse clima subtropical, elas vão ser, em média, 17 graus Celsius nos meses mais frios e 24 nos meses mais quentes, podendo baixar mais, né? Principalmente nesses períodos mais frios, agora mesmo, quando a gente está passando por essa onda fria, né, que está aqui no Brasil, as temperaturas lá estão bem mais baixas. E para finalizar, o clima mediterrâneo, que vai acontecer no litoral da Califórnia, Estados Unidos, e em alguns trechos do Chile, apresenta temperaturas entre 15 graus e 20 graus nos meses mais quentes. O verão corresponde à estação seca e o inverno à estação chuvosa. A vegetação típica é a vegetação mediterrânea, caracterizada por árvores de pequeno porte e arbustos, tá? Então, a gente finaliza com esse clima mediterrâneo. Então, gente, foi muita informação, eu sei. É uma diversidade de clima muito grande na América, mas vocês podem estar sempre olhando nos mapas e lembrando das principais características, né? Lembrar também dessa questão da latitude, né? A latitude ela vai influenciar totalmente esse clima da América, né? Então, nas áreas tropicais, climas mais quentes, temperados, climas mais frios, polares, climas congelantes. Então, é sempre lembrar disso e aí revisita o conteúdo, dá uma olhadinha nessas principais características, porque termina ficando mais fácil essa associação, tá certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais!